Então, pessoal, hoje eu vou começar uma série de 3 partes sobre considerações de desempenho em CUDA, certo? Quando a gente trabalha com CUDA, tem várias... Quando trabalha com sistemas paralelos, especialmente em CUDA, tem várias questões que a gente precisa tratar, né? Se a gente vai usar uma GPU ou mais de uma GPU, qual tipo de memória a gente vai usar, qual é a melhor configuração do kernel que eu vou lançar, quais utilizações de código, de instruções eu posso fazer, como é que eu vou avaliar o desempenho disso tudo, como é que eu vou medir o desempenho, como é que eu lanço kernel paralelo, como é que eu transfiro o dado de um lugar para o outro, pode ser síncrono ou não. Então tem muitas questões de desempenho em CUDA que a gente, depois da gente fazer uma versão inicial paralela, a gente precisa ver cada consideração para a gente poder otimizar o nosso código e obter um maior desempenho, certo? Então o objetivo dessa série é essa, a gente vê as principais considerações de desempenho quando a gente desenvolve em sistemas paralelos, mas especificamente em CUDA, certo? Então, antes de mais nada, esse slide aqui é importante, toda apresentação deveria ter um slide como esse, né? Qual é o ambiente que eu estou considerando aqui? Né? Estou considerando que eu estou usando o CUDA 3.2, já tem o CUDA 4.0 Release Candidate 2, mas o estável é o 3.2, é esse que a gente vai estar considerando. A arquitetura é a mais nova, a Fermi, e os meus códigos eu rodei em Ubuntu Linux 10.04, então está certificado para esse sistema operacional. Certo? Então, dentro daquelas considerações que eu citei, o que eu vou cobrir hoje? Né? Antes de mais nada, eu vou fazer uma revisão ultramente rápida de CUDA. Depois, antes de a gente considerar qualquer coisa de desempenho, a gente precisa rapidamente ver quais são os métodos de desempenho principais, como é que eu meço o tempo e questão de largura de banda em GPU. E o ponto principal é isso aqui, de hoje, execução concorrente assíncrona, que eu vou abordar primeiro quando a gente transfere dado de CPU para GPU e segundo, lançamento de kernels paralelos. No fim, eu vou trazer as conclusões e as referências que eu utilizei. Durante todo o seminário, eu vou colocar boas práticas, né? Vou falar sobre cada um desse tema e vou concluir com boas práticas sobre desempenho e algumas falácias também. Então agora vamos começar muito rápido. A arquitetura Fermi é composta por stream de processors, que tem os CUDA cores, tem vários tipos de memória, registrador, local, shared memory, concept memory, global memory. A gente precisa saber o que está no chip ou fora do chip, para a gente ter noção de velocidade de cada memória e qual é o tempo de vida de cada memória. Então, por exemplo, a memória Global Memory, durante todo o aplicativo, ela tá lá, enquanto que o registrador só é vista pela thread. Quando a thread acaba, é liberado o registrador dela. Fermi, mas a global no Fermi não tem cache? Não tem cache. Global Memory não tem cache. Global Memory não. Essa é a diferença entre o Fermi e o anterior. A global tem. Não, tem o cache L1 e L2. Que é para global. Ele cacheia a memória global? Ela cacheia. Se é que cacheia existe, né? Não sei se você fala. Sim, tudo bom. A gente pode considerar que ela é referente, as memórias L1 e L2, caches são referentes à memória global. Tudo bem. Mas o que a gente precisa dar ênfase é que a local não cache, não tem cache para local, nem para compartilhada, e o que a gente precisa memorizar é que a constant memory ela tem cache. É importante isso.
Constant Memory tem uma característica que, apesar de estar fora do chip, ela tem cache e ela é de somente leitura, como está escrito aqui. Então, ela é ideal para input, né? Porque ela tem cache, somente leitura. Tudo bem, a gente vai abordar essas características, nesse caso aqui, na parte de otimização de memória. A gente vai ver com maiores detalhes. Como assim somente leitura? Alguma hora você vai poder escrever nela, não é isso? Ah, você escreve declarando variável. Isso, você declara, acabou, não pode escrever de novo. Aí, de novo, você falou que não tem mais aquela memória de Textura. textura, Isso, que era da tese. E rapidamente, como é que é a hierarquia de threads, né? A gente sabe que conjunto de threads é dividido em blocos. Os blocos são compostos por warps de 32 threads. O conjunto de blocos formam grids, certo? E os grids, a thread, como a gente já mencionou, né? Acessa a local memory e os registradores também. O bloco acessa a memória compartilhada e os grids a global memory. Tudo bem. E só para revisar como é que é o modelo CUDA-C, de API CUDA-C, que é para CUDA, é uma extensão de C normal, no qual a gente simplesmente aloca espaço na CPU, depois aloca o espaço na GPU, transfere e depois traz de volta. Certo? É isso que a gente está fazendo aqui nesse código. Nesse exemplo aqui, só para exemplificar, esse kernel aqui não faz nada. O kernel a extensão de CUDA é CUDA-C, a gente coloca global. E o que eu estou fazendo aqui é um layout tradicional de alocar o espaço, transferir, alocar na CPU, alocar a memória que vai para a GPU, transfere, executa o kernel, transfere de volta e depois libera a memória. Tudo bem, a gente vai ver ao passo que eu vou falar sobre otimização de algumas funções de otimização de desempenho, a gente vai voltar sempre em códigos. Certo? Então tá.